Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos hoje, iniciamos falando sobre algo que pode ter sérios desdobramentos para a segurança global. Segundo informações recentes, o chefe do principal local de testes nucleares da Rússia afirmou que a instalação está pronta para retomar os testes a qualquer momento, caso Moscou dê a ordem. Para dar um contexto a vocês, a Rússia não realiza testes com armas nucleares desde 1990, antes da queda da União Soviética. Mas, como muitos de vocês já sabem, nós mesmos já comentamos sobre isso no canal, tem havido muita especulação, tanto por parte de analistas ocidentais quanto russos, de que o presidente Vladimir Putin poderia ordenar um teste como uma forma de enviar um recado para o Ocidente. Esse recado seria uma forma de dissuadir qualquer apoio ocidental à Ucrânia no uso de mísseis de longo alcance contra o território russo, algo que está em discussão no momento. O local de testes, que é um dos mais vigiados do mundo por satélites de espionagem ocidentais, especialmente depois de sinais de obras no verão passado, foi tema de uma entrevista rara concedida pelo almirante Andrei Sinistitsin, o chefe da instalação. Na entrevista, ele deixou claro que todo o complexo está em estado de prontidão total. Os laboratórios, as instalações de testes, o pessoal, tudo está preparado para que, se a ordem chegar, os testes nucleares sejam retomados de imediato. No ano passado, vocês devem lembrar, Putin assinou uma lei que retirou a ratificação da Rússia do tratado que proíbe testes nucleares, alegando que isso colocaria a Rússia em igualdade de condições com os Estados Unidos, que assinaram, mas nunca ratificaram o tratado. Na época, diplomatas russos disseram que Moscou não planejava retomar os testes, a menos que Washington o fizesse primeiro. No entanto, Putin já havia mencionado antes que a Rússia poderia testar uma arma nuclear se fosse necessário. Dmitry Suslov, um importante analista russo, sugeriu em maio que uma explosão demonstrativa poderia ser a chave para lembrar os líderes ocidentais do medo da guerra nuclear, algo que, segundo ele, tem evitado confrontos entre as grandes potências desde 1945. Bom, essa possibilidade de um teste, gente, não é algo que se deve tomar de forma banal. Embora os Estados Unidos não testem armas nucleares desde 92 e o único país a realizar um teste desse tipo nesse século tenha sido a Coreia do Norte, a simples ameaça de um teste nuclear russo já muda o equilíbrio de poder e aumenta as tensões globais. Na entrevista ao Rossiyskaya Gazeta, Sinistitsin pintou um quadro de uma instalação mantida em altíssimo estado de prontidão protegida por tropas de elite. Ele destacou que a prioridade máxima do local é garantir que as tarefas estatais sejam cumpridas. Em suas palavras, se a tarefa de retomar os testes for estabelecida, ela será realizada no prazo estipulado. E isso deixa claro que, se o Kremlin decidir que é hora de retomar os testes nucleares, essa decisão será implementada rapidamente e sem obstáculos. Agora, entrando na parte mais delicada dessa questão, temos que considerar o contexto estratégico por trás dessas declarações. Como eu já mencionei, desde novembro do ano passado, a Rússia revogou sua ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, alegando que isso a colocaria em pé de igualdade com os Estados Unidos. Isso por si só, gente, já foi um movimento arriscado e, na época, muitos analistas levantaram a possibilidade de que esse fosse o primeiro passo em direção a uma nova corrida armamentista nuclear. Mas o que está em jogo aqui realmente não é só a questão técnica de poder testar uma arma nuclear, mas sim o uso do teste como um instrumento de dissuasão política e psicológica. Putin já havia mencionado em junho que a Rússia poderia realizar um teste se necessário, mas na época ele afirmou que não via essa necessidade. No entanto, o contexto geopolítico de lá para cá mudou rapidamente. A possibilidade de um teste de caráter demonstrativo, como sugerido por Dmitry Suslov, não pode ser descartada. Em um artigo publicado em maio, Suslov defendeu que um teste desse tipo poderia ter um efeito psicológico enorme sobre o Ocidente. Segundo ele, a imagem de uma nuvem de cogumelo nuclear transmitida ao vivo pelas televisões do mundo todo serviria como um lembrete visceral do que tem evitado o conflito entre as grandes potências desde 1945, o medo da guerra nuclear. Para Suslov, esse medo, de certa forma, foi perdido pelos políticos ocidentais e precisaria ser reavivado para evitar que as tensões atuais ultrapassem certos limites. Agora, vocês pensem comigo, será que um teste desse tipo seria suficiente para mudar a postura do Ocidente? Ou será que poderia gerar uma resposta ainda mais agressiva, aumentando o risco de um conflito direto? Porque, vamos ser sinceros, qualquer tipo de movimentação nesse sentido será vista com imensa preocupação pelas potências ocidentais, que monitoram cada passo da Rússia com relação à sua capacidade nuclear.
Outra questão importante é o fato de que o governo russo tem repetido que não fará testes nucleares a menos que os Estados Unidos o façam primeiro. No entanto, o simples fato de estarem falando abertamente sobre a prontidão para testes já é um sinal de que essa postura pode mudar rapidamente, dependendo de como o conflito na Ucrânia se desenrole, principalmente se a Ucrânia receber mísseis de longo alcance do Ocidente. Desde 1990, quando Moscou, que ainda era a União Soviética, realizou seu último teste, tanto Rússia quanto Estados Unidos têm se mantido dentro dos limites de tratados que visam evitar testes com explosões nucleares. Porém, essa não é uma proibição completa. Os dois países ainda realizam testes subcríticos. Isso significa que realizam explosões controladas que não provocam uma reação nuclear em cadeia completa, mas que servem para manter suas armas em condições operacionais. A questão aqui é, até quando esses testes subcríticos serão suficientes para Moscou? E mais importante, qual seria o impacto de um teste completo com uma explosão nuclear no cenário geopolítico atual? Estão percebendo como os argumentos persuasivos têm se tornado cada vez mais arriscados? Não estamos mais falando apenas de uma corrida armamentista, mas de uma nova forma de dissuasão, onde a Rússia busca reinstalar o medo da destruição nuclear como uma ferramenta tipo coivara, que pode tanto controlar o incêndio como potencializá-lo dependendo das condições do clima e da vegetação no entorno. Ou seja, gente, esse é um jogo muito perigoso. A comunidade internacional, incluindo organizações como as Nações Unidas, reagiria fortemente a qualquer tipo de teste nuclear completo. E o impacto psicológico nas populações civis ao redor do mundo seria imenso. A simples imagem de uma explosão nuclear transmitida ao vivo, como o Suslov sugeriu, tem o potencial de mudar completamente o discurso político em muitos países, pressionando seus governos a adotarem posturas mais duras ou, no caso dos países europeus, reforçar ainda mais seu apoio à Ucrânia e a necessidade de conter a Rússia a qualquer custo. Bom, mas é importante lembrar que a Rússia também tem seus cálculos. Um teste nuclear não é apenas um sinal de força, mas também de risco. Putin sabe que uma demonstração desse tipo poderia alienar ainda mais os países que até agora têm tentado manter uma posição de neutralidade ou equilíbrio no conflito, como a China e a Índia. Essas nações têm interesse em evitar uma escalada nuclear, e o movimento russo nessa direção poderia afastá-las de Moscou ou, pelo menos, reduzir sua disposição em oferecer apoio econômico ou diplomático. Bom, essas são ponderações que apontam para o incêndio da mata, que já está seca. Mas, ao mesmo tempo, pode trazer o Ocidente para a mesa da diplomacia, aceitando dar alguma atenção àquilo que os russos, chineses e até turcos chamam de razões primeiras da guerra. Também há o argumento de que um teste desse tipo poderia ser exatamente o que Putin precisa para reafirmar sua posição interna. As sanções internacionais e a longa duração da guerra na Ucrânia têm pressionado bastante o Kremlin, e um teste nuclear poderia servir como uma forma de consolidar o apoio popular em casa, ao reforçar a imagem de que a Rússia está pronta para defender seus interesses a qualquer custo, mesmo contra as maiores potências globais.